Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Já estou aqui aguardando vocês para a nossa aula de hoje. O pessoal está chegando, está se conectando e hoje a gente vai falar aí sobre o artesanato indígena, tá bom, gente? Vamos lembrar um pouquinho o que a gente já aprendeu, qual é a influência que nós recebemos deles. Então, quando eu falei sobre o folclore, nós citamos aí, né, a importância aí dos índios. Mas agora a gente vai estudar isso no passo a passo, ok? Então, vamos esperar aí, o pessoal está se conectando. A quem já se conectou, meu bom dia, gente. Esse dia lindo, maravilhoso, né? Alguns eu encontrei lá na escola. Então, estou muito feliz aí que aos pouquinhos a gente vai retomando. Então, vamos lá. Quem já se conectou, pega o caderno e vamos lembrar sempre. Coloca o dia, a data, então, e o tema da aula. Por quê? Alguns alunos, na hora de estudar, eles vão assistir às aulas gravadas. Então, fica muito mais fácil se você sabe aí o dia que foi dada essa aula, tá bom? Esse conteúdo cai aí na prova do quarto bimestre. Então, já vai anotando. Hoje a gente vai falar aí sobre a arte indígena, sobre esse artesanato, né? Nós sabemos aí que existem muitos grupos indígenas, certo, gente? Então, compreende diversos grupos aí étnicos. Mas o que a gente sabe disso? Vamos estudar? Cada um deles? Nós sabemos que os índios, existem desde milênios antes aí do descobrimento da colonização em si, não é? Quando os portugueses chegaram aqui, eles já encontraram os índios. Então, será que a gente herdou algumas coisas deles? Com certeza, né? Nós sabemos também que muda aí o artesanato de uma tribo a outra. Bom, vamos pensar aí na própria habitação, né? Um constrói ocas, outros falam que é maloca, o outro fala que é a tapera, e aí a tapera significa aí aldeia extinta, não é assim? Então, cada um tem aí seus hábitos, seus costumes, segue aí algumas hierarquias, né? Então, nós temos os responsáveis aí, o cacique, o pajé, cada um desempenha uma função. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí desse lado artístico, ok? Quem quiser mandar aí perguntas no bate-papo, estou aí à disposição para responder. Vocês estão bem, gente? Manda um bom dia para mim. Estou aguardando aí um bom dia, né? Tudo bem, Letícia, o Luíde, o Alan? O Alan eu vi lá na escola esses dias, né? Foi buscar alguém. Rafael, Cauã, João Pedro, Paulo, Gabriela, Tiago, a Maria Vitória, o Miguel, o Paulo, a Yasmin e o João Vitor. Tudo bem? Bom, então eu vou começar aí a aula de hoje. Opa, recebi um bom dia. Obrigado, Tiago. Obrigado, Maria. Faz toda a diferença aí quando vocês interagem, sabiam? Eu fico esperando vocês falarem comigo. É gostoso essa troca. Muito obrigado. Opa, o Paulo vai abrir? Então vamos lá, gente. A Pietra está chegando e a gente então vai começar as atividades de hoje. Acredito que a maioria já esteja conectado, né? Então vamos lá, ó. Vou ampliar para ficar melhor para vocês visualizarem. Então, lá no sexto ano, eu também falei da arte indígena, que faz parte do nosso conteúdo. Porém, o que muda de uma turma para outra? Vai mudando o grau de dificuldade, o grau de conhecimento, vai se ampliando aí os horizontes, tá bom? Então, mesmo sendo, às vezes, o mesmo conteúdo, de vocês sempre é mais amplo.
Começa semelhante e depois vai mudando. Então, nós temos aí a arte indígena brasileira. Nós vimos lá, quando eu falei em história, que o quê? História não, do folclore. A tia falou sobre o folclore em si. Então, conjunto de tradições, regras, lendas e mitos passados de geração em geração. Se é isso, nós também temos que pensar na influência dos povos. Nós recebemos muita influência aí dos povos indígenas, né? Nós falamos aí no artesanato, quando nós falamos no artesanato, nós falamos da cestaria, nós falamos dos trançados, de alguns instrumentos musicais, e nós falamos aí sobre a arte plumária, e aí falamos até sobre o brinquedo, lembra da peteca? Que quando os portugueses chegaram aqui, viram algumas crianças brincando com um saquinho, né, de areia, de pedra, com umas penas, e hoje a gente usa aí como peteca. Ok, mas eu gostaria muito de vê-lo. Bom, então vamos lá. E aí nós temos a arte indígena brasileira. Quando a gente fala dessa arte indígena, então faz parte da nossa cultura também, porque nós herdamos palavras deles, nós herdamos o artesanato, herdamos aí hábitos e costumes, como o de tomar banho, né, todos os dias, entre outros. Bom, a arte em terras brasileiras já era desenvolvida, então, bem antes da chegada aí dos portugueses em 1500. Os povos indígenas, popularmente conhecidos por índio, foram assim denominados porque os europeus acreditavam estar chegando às Índias, por isso deram esse nome. Os objetos indígenas possuem qualidades artísticas que representam a particularidade e as tradições. Espera aí, gente, que tem alguém aqui. Ok. Da cultura de uma determinada comunidade. A construção aí desses objetos, sem deixar de levar em conta o resultado de perfeição. É um método que assegura aí a permanência da prática às futuras gerações. Então, a gente sabe aí que a gente herdou muitas coisas. Então, quando a gente fala no trançado, vamos pensar no trançado, ó, além da cestaria, nós temos aí as esteiras, redes, né? Tudo feito por eles. E hoje foi se aprimorando e quantas novidades nós conseguimos fazer, né? A linguagem artística indígena, então, caracteriza-se pela cerâmica, pela cestaria, os ornamentos de penas, a pintura corporal e outros objetos do dia a dia, sempre buscando uma relação aí entre homem, corpo e natureza. Aí a gente fala assim, tudo bem, a forma deles, né, se manifestarem, se expressarem, mas vocês sabiam que a pintura corporal, eles pensavam até de uma forma de se proteger contra os insetos e a ação do sol? Além de que eles usavam diferentes desenhos no corpo, de acordo com os rituais. Então, o que eles queriam representar? Era apenas um dia festivo? Tinha um desenho diferente. Ah, era um ritual aos deuses, uma boa colheita, por exemplo, tinha um outro desenho. Então, tudo tem um porquê, mas está sempre ligado ao homem, o corpo e a natureza. E aí nós temos as estatuetas aí feitas de barro. O fogo e o barro influenciaram a vida de muitos povos. No Brasil, a prática remete aí aos primeiros povos indígenas, que ao moldar a matéria barro, transforma-a em cerâmica, após sua queima, calor do fogo. Tais objetos utilitários, como panelas e vasos, servem para cozinhar alimentos, armazenar água e mantê-los protegidos. Entre essas peças, destacam-se aí a produção, então, dos vasos
ritualistas, as urnas funerárias, então em formas de animais ou seres humanos, e as estatuetas, chamadas de ídolos. Então vamos pensar, gente, no começo não tinha quase nada, e aí foi se descobrindo aí, né, novas formas de lidar com as coisas. Então, olha lá, eles fizeram as panelas de barro. Hoje nós temos aí diversos materiais, mas pensa, teve alguém que pensou, criou, como é que ia facilitar o dia a dia? Nós sabemos que lá da pré-história até hoje, houve uma evolução muito grande, mas os índios mantêm aí as tradições e ainda fazem algumas coisas como no passado, porque eles vão passando aí de geração em geração para manter a sua cultura, tá bom? Tem aldeias que também já modificou bastante, né? Está seguindo aí essa evolução. Porém, tem algumas que mantêm, não mudam nada, gente. Vai passando de um para o outro. Nós temos aí a arte marajoara, que desenvolveu-se na ilha de Marajó, entre 400 e 1350. A produção mais característica foi aí a cerâmica, vasos de uso doméstico, cerimoniais e funerários, com pintura bicromática. Então, presta atenção, bicromática, nós temos aí duas cores, certo? E nós temos a policromática, com várias cores, e desenhos com incisões e relevos. Então, vamos pensar quando eu falei aí da textura, né? Tem a textura gráfica, tem a textura tátil. Lembra quando nós vamos sentir? Aí o que a gente percebe? Tem o baixo e tem o alto relevo. Olha aqui nessa arte marajoara. Dá para sentir aí, se passar a mão, essa textura em alto relevo. Olha só que fantástico, gente. Então, eles usavam padrões geométricos e formas zoomorfas. Quando a gente fala de zoomórficas, zoomorfas, ó, pensa na palavra zoo, então lembram os animais. Eu costumo brincar que lembra o zoológico. Então, pensa aí nos animais, né? Que tinham a função, então, aí de guardar o conteúdo. Nós temos outros exemplos. Nós temos aí a iconografia marajoara, fortemente centrada na figura humana e na representação de animais da floresta tropical revestidos de significados simbólicos. Compõe um trincado sistema de comunicação visual que se vale de simetrias, elementos pareados, repetições rítmicas e oposições binárias. Então, presta atenção aí, ó, nas linhas. Então, a gente fala pareado. Nós falamos aí sobre diversas formas. Então, é uma forma que cada grupo tem de se expressar. E aí eles usam muito a imaginação, a criatividade na hora de compor. Mas eles mantêm alguns padrões. Nós temos aí a arte santarena. Quando nós falamos aí dessa arte santarena, a cultura santarena desenvolveu-se então aí na região dos rios Tapajós e Amazonas. O destaque dessa cultura também é a produção de cerâmica. As peças têm, além da pintura e de desenho, ornamentos em relevo, com figuras humanas ou de animais, através das presenças de cariatídeos. Então, olha aqui, gente, tem a cerâmica, eles usaram o relevo, mas olha aqui, ó, olha o destaque para essa arte. Então, além do vaso, eles ainda fazem outras imagens se destacando. Então, no relevo. Então, no alto relevo. Esculturas separadas ali, vocês viram? Por cima. Nós temos aí os muiraquitãs. Então, isso aqui é um amuleto. Eles usavam como sendo um amuleto da sorte. Olha lá, esculturas em formas de rãs,
eram fabricados quase sempre em pedras verdes, como jadeitas, nefritas e amazonitas, envoltos em lendas, ou os muiraquitãs são desde longa data considerados poderosos amuletos contra toda sorte de malefícios. Ao que tudo indica, Santarém foi o seu centro de produção, embora haja aí uma dispersão considerável de peças desse tipo, talvez em consequências de extensas redes de trocas e de difusão ideológica. Então vamos pensar aí um pouquinho. Eles usavam aí os muiraquitãs como uma forma de proteção. Vamos pensar no nosso dia a dia. Nós temos nossas crenças e nossas superstições. Quais são os objetos aí que a gente ouve falar ou que nós usamos que serve aí como proteção? Escreve aí no bate-papo. Nós sabemos que tem muitas coisas. É lógico que a gente tem que acreditar no ser maior, Deus, né? Mas nós sabemos que existem algumas crenças, algumas crendices populares que um passa para o outro. Então, professora, um trevo de 4 folhas traz sorte, eu tenho na minha carteira. Professora, lá em casa tem uma ferradura atrás da porta. Ok. Professora, nós temos um enfeite que nós compramos que traz proteção. Tudo bem. Por quê? Depende de cada um, né? Quais são as suas crendices? Professora, olha, ter planta em casa faz bem. Eu comprei um vaso de 7 ervas. Ótimo. Então, cada um tem uma forma aí de se proteger. Tá errado? Não. Por quê? A gente acredita que aquilo vai fazer a diferença e acaba fazendo no final. Porque você acredita, tá bom? Então, mas nós não podemos esquecer sempre de utilizar o bem, né? Se formos proativos aí, pensar sempre no bem, no nosso bem, no bem ao próximo, as coisas já vão dar certo. E nunca esqueçam de acreditar no ser maior, hein? E aí a gente vai falar dessa pintura no corpo. Então, os índios, eles têm aí o hábito de pintar. Olha que bacana essa pintura. Eles usam aí as formas geométricas, né? Sempre lembrando os elementos da natureza. Então, algumas imagens são abstratas, mas para eles tem um significado. Então, depende aí do ritual, depende se eles querem celebrar algo ou se eles querem representar algo da sua tribo. Então, às vezes, une uma tribo com outra. São desenhos diferentes, são cores diferentes, tá bom? Então, tudo tem um porquê. A pintura na pele, então, é realizada nas diversas partes do corpo, com o predomínio aí de formas geométricas ou linhas decorativas, dotadas de equilíbrio e de beleza. A expressão pictórica serve aí de proteção contra os insetos e defesa dos efeitos do sol. Tá vendo só que eu falei? Então, não é só a arte do desenho e da pintura. Tem um porquê, né? Desenhar, pintar o corpo. Então, olha lá. Serve aí de proteção contra os insetos, contra os efeitos do sol. Possui intenção mística, sendo também executadas em ocasiões especiais, como em casamentos, enterros ou em preparação de caça. Os pigmentos são extraídos da natureza e as cores utilizadas são o vermelho, o negro e o branco. Nós temos aí o urucum, que a gente fala muito, né, do pigmento vermelho. Então, olha aí como é o urucum. Esse urucum aqui, sabe aquele coloral que a mãe costuma pôr aí na comida? É extraído daí, do urucum. Olha só. Dá para ver pela mão dele como ficou, né?
Então, o pigmento vermelho é extraído das sementes do fruto do urucuzeiro. Na culinária, serve como condimento e corante, conhecido pelo termo de coloral. Na cosmética, empregada em tinturas para pintar o corpo. Aqui no Guarujá tem. Eu conheço umas 3 casas de pessoas que têm aí. Mas não é muito comum não a gente encontrar. Nós temos aí o genipapo, nós temos aí então o pigmento negro, azul escuro, extraído da polpa do fruto do genipapeiro. O fruto é comestível e usado principalmente em compotas, doces e bebidas, então faz-se o licor, né, do genipapo. E olha aqui eles utilizando como tinta. Nós temos a tabatinga é essa argila aqui, ó. Às vezes a gente fala, vamos fazer um trabalho com argila na sala de aula, mas olha lá como ela é. Então, é uma argila mole, branca, usada como pigmento branco de tintas. Então, é um barro, né, que eles extraem aí da natureza para fazer aí a sua arte. Então, a prática artística aí, em que eles usam as penas coloridas, é chamada aí de arte plumária. Mas a gente vai aí aprender um pouquinho sobre ela. Então, a prática desenvolvida aí por meio de penas coloridas de aves, a arte plumária indígena constitui-se de adornos confeccionados ao corpo, a fim de se enfeitar para lutas e festejar os seus antepassados. A produção compõe-se aí das seguintes peças. Nós temos cocares, diademas, colares, braçadeiras e outros adornos. E aí, quando a gente fala nessa arte plumária, nós percebemos que muda. Então, muda de acordo com a idade, de acordo com a hierarquia lá na tribo. Então, é o pajé, é o cacique, quem é que usa, né? Então, vamos ver aí quem é que usa esse tipo de adorno. Então, os adornos de plumagem em linguagens codificadas indicam aí o sexo, indicam aí a idade e a filiação de seus portadores. Nós temos vários exemplos aí de cocares, nós temos braçadeiras, então essa é a arte plumária. Nós temos aí o artesanato. Então, quando a gente fala do artesanato, todos os grupos têm seu estilo e sua técnica, mas a grande preocupação é fazer com que a arte plumária saia com perfeição. Cada acessório feito carrega inúmeros signos e somente os povos do mesmo grupo podem interpretar esse significado. Então, lembra que eu falei que muda de uma tribo para outra? Então, depende da cor utilizada, da forma com que foi utilizada, e aí só quem pertence àquela tribo sabe aí o seu significado, tá bom? E olha a perfeição, né, gente? Olha isso. Lindo, né? Mas vamos pensar aí. Nós temos essa ave aqui, ó. E este aqui é um manto. Olha quantas penas são necessárias para criar esse manto. Também, essa ave também é conhecida como ibis escarlate, guará vermelho, guará rubro e guarapitanga. Então, onde ele era utilizado? Esse manto era utilizado aí, ó, pelo pajé, tá? Então, a gente está falando aí da hierarquia. O manto indígena foi produzido, então, por índios brasileiros, tupinambás, por volta lá de 1500. Era utilizado pelo pajé em eventos religiosos da tribo. Há poucos exemplares, mas todos encontram-se agora lá na Europa. E aí a gente estava falando, né, da preservação das espécies. Então,
numa outra sala, um aluno falou assim, professora, mas olha que dó, né? Mata as espécies para criar. A gente tem que lembrar que são hábitos, costumes, tradições, e que, ó, tem poucos exemplares, né? E hoje em dia já está sendo diferente. Eles mantêm ainda a arte plumária, mas também o olhar deles mudou, tá? Mas vamos lá, vamos pensar. O que que a gente fala dos hábitos, das tradições? Não vai passando de geração em geração? Então, muita coisa eles usam, eles vivem na natureza, né? Será que está certo? Será que está errado? Quem somos nós para julgar, né? Vamos pensar no ser humano. Será que todo mundo está cuidando da natureza como deve? Será que nós estamos fazendo a nossa parte? Mas às vezes a gente olha para o outro, a gente julga, a gente fala, então está na hora da gente repensar aí algumas coisas. Então nós temos aí o manto Tupinambá. A confecção dos mantos era feita com as penas de guará, ave com plumagem vermelha do litoral norte brasileiro, que são presas a uma trama e dispostas todas no mesmo sentido. O uso dos mantos era reservado aos homens de mais elevados graus de hierarquia da tribo. A imagem representa aí uma dança em ritual canibalista. Olha lá, gente. Nós temos aí as cestarias e olha a técnica aí, gente, do trançado, né? É muito legal. Pensa no índio. Nós precisamos dizer que os índios foram os primeiros artesãos, que eles foram aí transformando, né, os elementos da natureza em obra de arte, praticamente, porque pensa fazer isso, né? O artesanato deles, olha a riqueza dos detalhes. Então, consiste na produção de uma variada gama de peças de vestuário, cestas e redes, além de peneiras e abanos. A matéria-prima utilizada na confecção desses objetos utilitários provém de folhas, de palmas, de cipós, de talas e de fibras. Aí eu falei uma vez, se eu não me engano, foi o Luigi que falou, quando eu mostrei a minha ave que foi feita lá, né, da folha do coqueiro, ele falou, mas professora, o pessoal não preserva a natureza, destrói. Então, esse aqui eu fiquei tranquila, né, Luigi? Se eu não me engano, foi você que falou, não foi? Fala aí. Por quê? Porque esse aqui ele não tirou. A prefeitura tinha feito a poda, e aí o rapaz, ele aproveitou e fez. E eu guardo até hoje, que é a fênix, né? Então, eu guardo com lembrança daquele dia, porque estávamos com um grupo de amigos. Nós temos aí o totem. Lá em Bertioga tem um. Quem passou por lá e lembra de um totem? Um totem ou toteme é qualquer objeto, animal ou planta que seja aí cultuado como Deus ou equivalente por uma sociedade organizada em torno de um símbolo ou por uma religião, a qual é denominada totemismo. Totem é uma palavra dos índios que designa aí o abrasão ou as armas. Isso mesmo, Luigi, foi você mesmo, né? O homem das cavernas deve ser o primeiro que criou a roda, cavernas. Ok. Então, quando a gente fala dessa evolução, né, Luigi, nós estamos falando que desde lá da pré-história foram surgindo as coisas, certo? Mas que os índios, por estarem em contato com a natureza, eles fizeram muitas coisas. E nós fomos herdando aí, não só dos povos lá da pré-história, mas deles, muitas coisas que a gente usa no nosso dia a dia. Como, por exemplo, o hábito de tomar banho todos os dias, né? Como a gente viu quando nós falamos aí do folclore, tá bom? Mas a gente sabe dessa evolução, que tudo começou lá atrás.
Agora, por que que hoje deu certo? Por que que está aí hoje para a gente utilizar? Porque alguém teve a iniciativa de começar, né? E persistiu. Ó, lembra quando teve aí a criação da luz? Foram mais de 1000 vezes para dar certo. Imagina se eles tivessem desistido no meio do caminho. Será que a nossa vida seria como está hoje? Não. Então, quando a gente tem algo em mente, gente, tem que ir tentando. Errou, faça de novo. Vai chegar uma hora que vai dar certo. A gente vai descobrindo novas formas. Isso mesmo, Luíde, isso mesmo. Então, Tó tem uma palavra dos índios que dizia brasão ou armas que a família o traz. Os índios tinham-no como talismã e acreditavam que tal objeto velava por eles e os protegia. Em Bertioga nós temos aí uma tribo bem legal, né? Que tem até festas anualmente. Nós temos aí alguns adereços indígenas, então há uma ampla variedade de elementos naturais para realizar seus objetos. Eles usam madeiras, caroços, fibras, palmas, palhas, cipós, sementes, cocos, resinas, couros, ossos, dentes, conchas, garras e belíssimas plumas das mais diversas aves. Com um material tão variado, as possibilidades de criação aí são imensas. Preservar o meio ambiente é um dever de todos nós. Fazer arte com os produtos naturais só trará benefícios à natureza. Vamos fazer a nossa parte e lembre-se que os índios brasileiros sempre fizeram a deles. Então, olha lá, presta atenção aí, quando a gente fala de preservar o meio ambiente, a gente está falando aí da arte sustentável, a gente já conversou, né? Isso é importante para não ter grande destruição, a gente pode ir reaproveitando o material. Nós temos aí exemplos, então, de moradias indígenas, nós temos aí a maloca, mas nós também temos outros nomes, como oca, taba, tapera, entre outros. Então, a habitação dos índios, geralmente disposta em forma circular, formando uma grande elipse ou círculo. As moradias, que são as ocas, são construções arredondadas e feitas em estruturas de madeiras e taquaras amarradas com cipós e recobertas com folhas de palmeira ou capim. Há uma entrada aí no meio da oca, na face que se volta para o centro da taba, e uma abertura na curvatura superior para a circulação do ar. No interior, os esteios de madeira que sustentam a estrutura servem para amarrar as redes de dormir. Então, olha lá, outra atividade artística feita por eles, as redes. Eles também se manifestam muito através da música, da dança e do teatro aí indígena. Nós temos também o teatro, então quando a gente fala no teatro, e aí a gente fala que, quando falamos da nossa cultura, a gente fala que eles receberam muita influência aí dos portugueses, né? Então, tem como referência principal a catequização, que teve aí nos jesuítas seus maiores representantes. As dramatizações eram montadas tendo como base a vida de Jesus e dos santos. Nelas, os personagens antagônicos eram sempre as divindades que os índios tinham no seu imaginário. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Música e dança. Apresento aí expressividade e sua prática ocorre nos ritos da puberdade, nas cerimônias espirituais e de guerra, bem como ocasiões de plantio e da colheita. Então, eles fazem seus instrumentos musicais, a gente fala muito da flauta, né? E aí nós percebemos aí eles, aqui, ó, utilizam muito bambu para fazer aí esses instrumentos. A música nativa sofre alterações com a chegada dos jesuítas ao Brasil e a partir do século XVI
que, com a intenção de catequizar os índios, começaram aí a introduzir instrumentos e estilos musicais. Hoje a música indígena é muito rica, peculiar e distinta de qualquer outro gênero musical. Nós temos a arte indígena, então, olha lá, nós temos aí, quando a gente fala aí do chocalho, nós temos outros instrumentos, tem o maracá, né? A flauta. Então, os instrumentos musicais mais comuns são o chocalho ou o maracá, a flauta, o reco-reco, feito com a casca de tartaruga, as trombetas de cuia, percussão, sopro e os bastões de ritmo. Maracá é usado para acompanhar o canto, para fazer o instrumento. Então, os índios pegam uma cabaça e colocam dentro dela pequenas pedras e semente. Depois, eles fecham o buraco, colocam no chocalho um cabo de madeira e o enfeitam aí com penas. Mas olha só, gente, olha as cores utilizadas, olha os desenhos, né? Algo bem detalhado. Nós temos o pau de chuva, que é um instrumento de percussão, feito com um longo canudo de madeira, onde se colocam várias sementes. Quando o índio mexe o instrumento, o canudo faz um som que é exatamente igual ao das chuvas das florestas da Amazônia. Daí o nome pau de chuva. Nós temos na arte indígena também a música, que tem um papel de destaque nas tribos indígenas brasileiras. Por meio dela, preserva grande parte de suas memórias e tradições, ao predominantemente o uso de poucas notas e quase nenhuma variedade de andamento durante a execução. O ritmo geral é binário ou ternário e às vezes alternam-se em um mesmo verso. Então, música indígena é predominante e coletiva. E aí a gente continua falando da música, que envolvia danças rítmicas, sobretudo aí nos festejos, né, religiosos, e a fusão entre música e dança era uma forma de celebração e o culto de suas próprias crenças, ligação com os ancestrais, no exorcismo, na magia e na cura. Os sons da natureza se faziam presentes na música indígena, que por sua vez procurava mimetizar os sons de aves e de animais silvestres. Olha aí a dança indígena. Pode ser realizada por um único indivíduo ou em grupo, e salvo raras exceções, no Alto Xingu, não é executada em pares. As mulheres não participam de danças sagradas, executadas pelos pajés ou por grupo de homens. São utilizados ainda símbolos mágicos, totens, amuletos, imagens e diversos instrumentos musicais e guerreiros em danças religiosas, dependendo do objetivo da cerimônia. Então, vocês viram só? As mulheres não participam das danças sagradas, fica por conta dos pajés e dos homens. Em algumas danças, muitos usam máscaras denominadas dominós, que lhes cobrem o corpo todo, eles servem de disfarce, arte da expressão do corpo com seus movimentos, sua organização estética e coreográfica. Além do canto, ocupa um lugar fundamental aí no desempenho do ritual indígena. Aí nós temos inúmeras danças, a dança da onça, a dança do jabá, Caetaugê, Aquiguá, Buzoa, Atiaru. E aí a gente tem um pouquinho sobre cada dança, ó. E aí a gente vai recebendo essa influência no nosso folclore. Então nós temos Caiapós, Jacundá, Cateretê, Cururu. Olha lá, o canto e as danças rituais, que envolvem as oferendas aos deuses, os mitos, as lendas, as tradições, que são preservados, né, em cerimônias promovidas com a participação aí de toda a comunidade.
E aí a gente quer falar do grafismo, mas pelo nosso horário, vamos deixar essa arte para a próxima semana, ok? E aí nós vamos fazer esse desenho. Então, para a semana que vem, já separa aí a folha de papel, lápis, canetinha, para a gente criar um grafismo, ok? Vamos fazer aí um desenho para colocar num braço, como se fôssemos tatuar alguém. Combinado? Então, quem quiser já pesquisar um grafismo, já vai aproveitando. Usa-se muitas formas geométricas, muitas linhas, muitos pontos.